Puta, cara, tem muita coisa pra falar. Esqueci de bater palma. Na região da África, você tem o rio Nilo, que vai ser a base da formação da civilização egípcia, mas você tem também, já a leste, o Tigre e o Eufrates, e também na região lá da Índia você tem o Ganges e o Indo, que são muito importantes, inclusive são considerados sagrados, de tão importantes historicamente. E na China existem dois que são o Huanghe e o Yangtze. Esses são os mais citados para você ter uma ideia do que eu estou falando, de que área geográfica eu estou falando. Nesses grandes rios, a gente vai ter então uma nova forma de agricultura, que vai ser em larga escala e ela vai ser chamada de agricultura irrigada. Por que tem esse nome? Porque essas populações vão formar complexos sistemas hidráulicos, introduzindo a existência de canais de irrigação, diques, formando açudes e, inclusive, drenando pântanos. Isso vai ampliar a área de cultivo em território fértil, ampliando automaticamente a produção, e uma vez que a produção aumenta, automaticamente a população vai aumentar junto. E com esse aumento, essa grande quantidade de produtos, você tem então a necessidade de formação de estoques, são os excedentes, e inclusive a partir daí você percebe a formação das estradas. As estradas são, antes de tudo, vias de comunicação, cara. A gente costuma pensar que a comunicação se dá por causa do fio do telefone que liga a internet e tananã. Sim, isso é uma forma, mas a primeira linha de comunicação, antes de tudo, são as estradas. Você fala, isso não faz sentido? Ah, não! Então eu vou te colocar para fazer uma trilha na Serra do Japi. E vamos ver quanto tempo você leva para atravessar 5 quilômetros. Em contrapartida, eu vou caminhando também, só que eu vou pela Anhanguera, até numa distância maior. E a gente vai ver que eu vou me deslocar com maior tranquilidade e numa velocidade maior. Então, isso é uma puta de uma diferença, cara. A gente vai perceber aí que a estrada ela serve para o transporte dos produtos que são produzidos, né? Produtos produzidos com agricultura irrigada, mas ela é uma via de comunicação, porque ela começa a ligar os povos. Com essa produção de excedentes, surge a necessidade da escrita. Com todo esse processo que envolve a agricultura irrigada, a gente vê também o desenvolvimento de uma coisa nova, que é a divisão do trabalho. A divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual. Por quê? O trabalho intelectual consiste em projetar. Aqui o ser humano está desenvolvendo a capacidade de projetar em larga escala e fazer inclusive previsões sobre as colheitas, calcular o estoque. Então tudo isso são trabalhos intelectuais e isso vai ficar restrito a uma elite. Os detentores do conhecimento vão ser os membros da elite. Em detrimento disso, você vai ter o trabalho manual, que é o que sustenta toda a sociedade. Existe um puta questionamento sobre essa visão também, que é uma visão pejorativa que divide trabalho intelectual como superior a manual. É uma tremenda de uma cagada também, porque ninguém existe, ninguém vive com qualidade sem lembrar que é parte de um coletivo. Uma lição passada que ficou na história foi em maio de 68 na França, quando os lixeiros fizeram uma greve e aí Paris ficou completamente tomada por lixo. Tem fotos assim de montanhas de lixo para mostrar que o trabalho manual é fundamental também e tem que ter o seu reconhecimento, é claro. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque a partir daí começa um processo de hierarquização do trabalho e essa hierarquização ela vai estruturando esse poder dessa elite.
Além disso, outra coisa que se desenvolve a partir da agricultura irrigada é o comércio. Como eu falei, com a existência de excedentes, você passa a comercializar. Só que é um comércio ainda simples, é um comércio que se dá inicialmente por escambo e depois ele vai começar a ter moedas de troca. A mais antiga delas, de longe, é o sal. Tem um livro aqui muito bom, vou até colocar aqui, sobre a história do sal, para quem tiver curiosidade de conhecer. E, é claro, para registrar todo esse estoque, inclusive para registrar e ter ideia de quanto de produto está sendo comercializado, foi necessário desenvolver a escrita, e as escritas vão dar espaço para o surgimento de leis. Mas isso é importantíssimo e eu já falei em outro vídeo. A escrita, ela não nasce como poesia, não é um belo dia que um homem acorda, um ser humano levanta e fala: vou escrever uma poesia aqui, suas longas melenas negras ao sol entorpecem minha alma. Não tem nada disso. A escrita, ela surge na forma de matemática. Essa é a primeira forma escrita do homem. E aí, a partir daí, você tem todos os elementos que vão possibilitar a formação das grandes cidades e, é claro, as práticas imperialistas, como a gente vai ver. Aqui você está vendo uma foto de um selo. O selo era um símbolo que ele era associado ao comerciante, normalmente associado à família ou algo assim. E esse selo, ele era aplicado na cerâmica. Como assim? Quando você ia, sei lá, comercializar um tanto de aveia, de cevada, o que você fazia? Você faz a construção daquele pote de cerâmica que vai levar. Como eu falei já em outro momento, esses potes eram grandes, eles têm a altura de uma pessoa quase. Como que é feito? Primeiro você pega a argila, você abre ela tipo uma pizza, sabe? Quando você abre pizza, beleza. E aí a base daquela estrutura tá ali. A partir de então, o que você vai fazer? Você vai pegar e fazer várias cobrinhas. Sabe quando você tava na creche e aí você fazia cobrinha de massinha? Só que eles faziam de argila e essas cobrinhas, elas são colocadas em torno das bordas desse disco. E aí você vai subindo, você coloca uma sobre a outra, vai apertando, prendendo uma na outra, e dessa maneira se faz esses grandes potes. Quando esse pote está terminado, ele está seco, bonitinho, o que acontece é que é preciso selar ele para transportar. E como que se fazia? Você colocava a tampa, também feita de argila, e aí você pegava um tanto de massa de argila e aí você passava em volta da cerâmica. Depois disso, você vinha com esse carimbinho e pá, marcava. Desse jeito estava marcado ali o que tinha e a quem pertencia e para quem estava indo às vezes. Viu um selo? Outra coisa, aqui você pode ver, é uma régua egípcia, um marcador. Então os egípcios, eles já tinham essa forma de procurar marcar distância, assim. A matemática egípcia foi fundamental, inclusive foi o primeiro material didático que a gente tem de matemática, remete ao Egito, apesar dos babilônicos já terem antes uma matemática muito avançada. Você tem nessa época também o desenvolvimento do famoso relógio de sol para marcar o tempo. Isso é muito importante. Nesse momento vai ficando cada vez melhor estruturado, vai ficando, não é que é melhor estruturado, mas vai se estruturando de maneira diferente a forma de dividir o tempo. E isso vem cada vez mais, vai se associando aos períodos de colheita, período de semear. Isso daí é muito importante, você tem resquícios disso até hoje. Uma região que é marcada pela presença desses rios perenes e a prática da agricultura irrigada e que é muito citada em vestibular, em aulas, é a região chamada de crescente fértil.
E essa região ela vai ser marcada por toda essa parte do Tigre e do Eufrates e também a região de Jerusalém, a região da Jordânia. E o nome vem porque ela tem o formato de uma lua crescente e fértil, porque é a região onde tem esses rios e você tem a formação de grandes civilizações. Por um longo tempo se achou que foi aí a origem de toda a humanidade. Hoje a gente sabe que na verdade o negócio foi mais fragmentado, foi mais esparso, tá? É interessante que conforme você vai lendo a respeito, vai pegando um pouco mais de informação, você vai percebendo que o processo ele é um processo muito lento. Quando termina a glaciação e o processo de desertificação começa, por exemplo, vamos falar no Nilo, é um caso. Os grupos humanos, eles começam a se encaminhar, eles começam a seguir rios e se encaminhando. E o que acontece é que quando eles encontram um largo rio, aí eles resolvem parar por ali e se formam essas vilas, essas aldeias. E começam com algumas dezenas de pessoas, isso vai subindo depois para centenas de pessoas conforme a produção aumenta com a agricultura. E é interessante que quando, por exemplo, a aldeia ela crescia demais, então era necessário uma ruptura, era necessário que parte daquele grupo se deslocasse, fosse para outro lugar, senão eles iam começar a passar fome. Então, por exemplo, o chefe da tribo, normalmente um homem, ele ordenava ao filho mais velho ou a outros, ele ordenava a um grupo e falava, ó, agora vocês têm que sair daqui e vocês vão criar uma aldeia em outro lugar. Então eles vão ou mais para o interior, ou mais para cima, ou mais para baixo. Então é assim que vão se desenvolvendo essas aldeias e de uma maneira ou outra elas têm ligação. E o mais interessante é que uma vai se especializando em plantar trigo, a outra vai se especializando em plantar cevada, outra vai se especializando em plantar outra coisa. E dessa maneira eles vão trocando os produtos entre eles. Mas agora, a curiosidade que até agora eu não falei, né? Eu gostaria de citar um trecho de uma arquiteta, de uma autora chamada Bárbara Freitas. Ela escreveu o livro Utopias Urbanas, que é interessantíssimo, e ela fala, ao falar sobre a formação das cidades, ela traz uma sacada fantástica. Veja só. As verdadeiras fundadoras de cidades e civilizações teriam sido as mulheres, que cultuavam seus mortos em locais aos quais, mesmo em período de nomadismo, voltavam com regularidade, erguendo santuários para aqueles que haviam partido desse mundo. As mulheres ainda procuravam lugares seguros e protegidos para dar à luz, lugares esses simbolizados pelo círculo, remetendo à cidade com muralhas. É interessantíssimo, sei lá, eu pirei quando eu li esse trecho, porque uma vez mais a gente volta na importância da mulher, do papel da mulher em todo o desenvolvimento da sociedade. Como eu falei já em outro momento, o que fica, o registro da humanidade, o DNA mitocondrial, ele só é passado de mãe para filha. E aqui a gente tem um outro ponto, onde ela coloca as mulheres como de um papel fundamental na formação das cidades, que exigiam esse retorno, esse retorno a um lugar, fosse para lembrar os antepassados, fosse em busca de um lugar seguro para dar à luz. Eu tô aprendendo a me organizar, eu tô aprendendo aí.